Inclusive, ontem o ministro da Justiça, Flávio Dino, ele foi convidado, né, aí na Câmara dos Deputados, falar sobre os atos do 8 de janeiro, sobre invasões do MST, e dos 9 deputados que assinaram o requerimento para ele ser convidado, só 3 estavam lá. Os outros eram da oposição e não compareceram. Compareceram alguns. O ministro até falou sobre isso. E, aliás, é legal que você pontuou isso, porque na única vez que ele abriu a boca para falar sobre o caso, e falou também de uma maneira meio en passant, né, respondendo uma provocação, entre aspas, do deputado Guilherme Boulos, levantou a bola para ele falar sobre esse assunto. Ele fala que a Polícia Federal vai agir assim quando houver indícios de crime por orientação do presidente Lula. E aí foi a primeira vez em que os correligionários, apoiadores do presidente Jair Bolsonaro e do ex-presidente Jair Bolsonaro começaram a falar sobre uma possível influência direta do presidente da República nas ações da Polícia Federal, que é um órgão de Estado, está ali subordinado ao Ministério da Justiça, mas que tem a sua independência, sendo que isso aconteceu no governo passado, né? Enfim, amplamente divulgado naquela famosa reunião. Rapidinho, antes da gente ouvir o Flávio Dino, só pontuar que, Megali, você falou aqui do uso de documentos, né? E ontem o ministro Alexandre de Moraes, ele derrubou o sigilo da operação toda, então a gente tem acesso ao o processo, o ofício da Polícia Federal pedindo autorização para realizar a operação, os mandados, cumprir os mandados de busca e apreensão. Tivemos também aqui o acesso ao posicionamento do Ministério Público Federal, a própria decisão do Alexandre de Moraes. E no ofício da Polícia Federal, bem no finzinho, o delegado ele é bem claro em falar de uso deliberado, uso reiterado dos documentos ideologicamente falsos, comprovando a necessidade das medidas cautelares de prisão preventiva, que, aliás, é muito criticada por muitos juristas, inclusive alguns que a gente escuta aqui. O doutor Davi Tangerino é um deles, por exemplo, que fala de fatos pretéritos, não havia necessidade para uma prisão preventiva. Isso é discutível, mas o ofício da Polícia Federal, ao longo das investigações, é claro em dizer que houve uso reiterado dos documentos ideologicamente falsos por Sérgio Cordeiro e por Marcos Guilherme. Nesse caso, ele não cita Jair Bolsonaro e a filha dele, a Laura, né? Mas diz que, diante do contexto desses documentos, haveria sérios riscos de que Sérgio Cordeiro e Marcos Guilherme, agissem para suprimir as provas relevantes e, portanto, a necessidade do pedido de prisão depois autorizado pelo ministro Alexandre. Enfim, o ministro Flávio Dino esteve lá na Câmara dos Deputados e falou também sobre esse assunto. Se você tem uma violação de uma norma sanitária, se você tem um crime de falsificação, se você tem uma associação criminosa, se você tem o chamado peculato digital, são crimes que estão no Código Penal que, independentemente de quem sejam os investigados, a Polícia Federal vai fazer o seu trabalho sempre, porque é isso que a sociedade espera e essa é a orientação do presidente Lula. Bom, no Rio de Janeiro, onde houve o braço dessa operação, presos foram transferidos para o sistema penitenciário, entre eles o secretário de governo de Duque de Caxias. A Luana Bernardes está conosco, traz atualizações sobre essa operação. Fala, Luana, bom dia para você. Sheila, bom dia a todos. O secretário municipal de governo de Duque de Caxias, o João Carlos de Souza Brecha, e o candidato do PL a deputado estadual em 2022, o Ailton Gonçalves Moraes, eles devem passar por audiência de custódia hoje. Segundo o inquérito policial, Brecha foi responsável por inserir os dados falsos no sistema do Ministério da Saúde. Ele foi o operador desse esquema. Já Ailton auxiliou, o ex-ajudante de ordens do então presidente Jair Bolsonaro, Mauro Cid, no passo a passo do Conect SUS. Isso tudo foi descoberto através de mensagens trocadas por eles. Ailton Barros ainda enviou mensagens de áudio a Cid dizendo que o ex-vereador do Rio, Marcelo Siciliano, teria intermediado a inserção de dados falsos no sistema. E diante do êxito nesse processo fraudulento, ele pediu que Cid intermediasse o encontro de Siciliano com o cônsul dos Estados Unidos no Brasil para resolver um problema no visto dele, já que há um envolvimento aí do nome dele no caso do assassinato da vereadora Marielle Franco. Em uma das mensagens, inclusive, Ailton Barros afirma saber quem foi o mandante da morte da ex-parlamentar. Procurado sobre a ação de ontem, Siciliano disse que tenta, junto à defesa, entender o motivo do mandado de busca e apreensão em sua casa, e a Band News FM tenta contato com os outros citados aí nesse inquérito policial.
Obrigada, viu, Luana? Vamos voltar ali na imagem, porque essa imagem é importante. Aqui aparece o trecho do áudio em que há a citação ao caso da Marielle Franco. A fala é exatamente essa, abre aspas. Eu sei dessa história da Marielle toda, irmão. Sei quem mandou. Sei a... né? Honra toda. Entendeu? Está de bucha nessa parada aí. É exatamente isso que surge em um desses áudios, tá vendo? Vai mexendo nesses celulares, o que não deve aparecer ainda nessas conversas. É claro que a gente está num âmbito de investigação, num inquérito que envolve exclusivamente apurações e investigações que dizem respeito a fraudes nos cartões de vacinação. Mas quando esse tipo de coisa surge nos áudios dos celulares dos envolvidos, dos presos nessa operação, isso vai começar a derivar para outro tipo de investigação. Porque isso aí precisa ser esclarecido de alguma forma nos depoimentos desses caras que foram presos, né? E veja, são duas pessoas aí muito próximas ao presidente. Então um deles, o Ailton Barros, vai lá e diz para o assessor direto do presidente da República que ele sabe quem matou Marielle Franco, ele sabe quem é o mandante. E o Mauro Cid não se interessa. Tá bom. Muda de assunto. Vamos focar aqui na fraude do sistema do SUS. Não quer saber. Não tem curiosidade. Não pergunta, então denuncia. Você não vai denunciar? Quem é? Faz uma denúncia anônima. Quem é? Não teve a curiosidade. Não teve o senso de dever republicano como um assessor direto do presidente da República de querer saber mais. Informou o presidente do fato de que alguém tão próximo dele pode ter informações tão importantes sobre um dos maiores mistérios dos últimos anos aqui no Brasil? É razoável? Alguém vai lá e informa o presidente da República dos Estados Unidos que ele sabe quem é que tá por trás da morte do John Kennedy. E o cara faz que não viu. É normal? Mas tudo é esquisito. Tudo é anormal. Tudo é fora do compasso, né? Que vale pra gente aqui no andar de baixo. Tem muita água para correr por baixo dessa ponte, tem muita informação para sair desses celulares, tem muita coisa ainda pra gente saber a respeito desse e de outros assuntos. Obrigado, Luana. Bom trabalho.